Tirar da gaveta aquele projeto e construir um sonho, ter o seu próprio negócio. Pequenos e grandes empresários de todo o país, em algum momento de suas vidas, tiveram que tomar uma decisão quanto a isso. No Brasil, as micro e pequenas empresas respondem por 67% dos empregos formais e por aproximadamente 27% do produto interno bruto. 43% dos brasileiros gostariam de empreender em um futuro bem próximo, atraídos por maior liberdade, horário flexível e autonomia para tomar decisões. Você sabe o que é empreendedorismo? Mais ou menos, não é o meu forte. Sim. Sim. Você tem vontade de abrir um negócio próprio? Olha, não tenho não. Por quê? Acho que é muito complicado a questão de tratar de impostos, essas coisas, não é pra mim. Na verdade, eu tenho um negócio próprio, mas não como empreendedora. Possibilidade de crescer, de poder auxiliar outras pessoas também. Vale lembrar que empreender não significa apenas iniciar o seu próprio negócio, mas também empreender em sua carreira, inovando e descobrindo formas de crescer dentro da própria empresa onde trabalha. Em um mercado de trabalho hoje em constantes mudanças, o profissional precisa saber avaliar as oportunidades e se aperfeiçoar sempre. Então, para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos aqui no Novos Tempos o professor Elvio Tadeu Cury, professor da PUC Minas e consultor de empresas. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Novos Tempos. Obrigado pelo convite. Professor Edivar, com você. Professor Elvio, que alegria tê-lo aqui no Novos Tempos. Igualmente, Edivar. Vamos conversar esse bate-papo. O senhor poderia nos caracterizar o que é uma pessoa, um grupo, uma empresa empreendedora? Bom, vamos começar pelo termo empreendedorismo, né? O empreendedorismo remete à arte de empreender, que na prática significa empresariar um negócio. E existem basicamente duas formas de você empresariar um negócio. Você pode investir o seu tempo e a sua energia no empreendimento próprio. Enfim, você vai abrir um negócio. Mas você também pode empresariar numa empresa de terceiros. O ponto em comum, sendo na sua empresa ou numa empresa de terceiros, é que esse empreendedor está numa posição de comando e as suas decisões são fundamentais para o sucesso desse empreendimento. Nos dê, então, assim, exemplos, tanto de pessoas quanto de grupos ou empresas que o senhor considera assim, que tem um bom nível de empreendedorismo. Olha, Edivar, o empreendedorismo pode se dar em pequenas organizações, microempresas, até grandes corporações. Quando se fala em grandes empreendedores, a história do Brasil mostra vários, né? Desde Mauá, passando por Silvio Santos, Antônio Hermínio de Moraes. Mas você tem, localmente, empreendedores como Centauro Esporte, Sebastião Bonfim, né? Mas nós podemos pensar também naquele dono de uma drogaria, no dono de um bar, de um açougue, que tira daquele empreendimento o seu sustento, que coloca ali a sua energia e, como foi falado na abertura de programa, o seu sonho de ter dias melhores. O professor Elvio, qualquer pessoa pode se transformar num empreendedor ou trata-se de um dom especial que apenas alguns têm? Olha, Edivar, tem um pouco digamos, de folclore e de mito com relação a essa sua questão. Em sala de aula, a gente diz que qualquer um pode empreender. Bom, isso é verdade. Basta ter um sonho e desejar colocá-lo em prática. Mas você já ouviu falar em vários tipos de capital. Capital intelectual, capital financeiro, capital humano. E no caso do empreendedorismo, existe aí um outro capital, que é o capital empresarial, que é o somatório de uma competência empresarial e de um compromisso empresarial. Enfim, qualquer um pode empreender sim, desde que tenha competência e compromisso. O que é uma competência? Primeiro, ter vocação para estar à frente de um empreendimento. Ter habilidade conceitual, ou seja, tem que estudar, porque ninguém vive só de sonho, só de desejo.
e precisa ter experiência, alguma experiência relevante. Se você investir na vocação, em estudo, habilidade conceitual e experiência e tiver comprometimento, muita vontade de trabalhar, qualquer pessoa pode empreender. E a nossa educação, professor, em que sentido sim e em que sentido não, ela ajuda ou ela tem sensibilidade para ajudar as pessoas a se tornarem empreendedoras? Edivar, é histórico o investimento que as escolas têm feito desde a década de 90 no estudo do empreendedorismo. Pode não estar conforme esperado, né? O investimento pode melhorar, mas tem sido sim feito um investimento importante na atividade empreendedora, no ensino do empreendedorismo. A própria PUC Minas é um exemplo disso. Eu já estive à frente da tutoria da empresa Júnior, onde os próprios alunos administram uma empresa, negociam no ambiente acadêmico e tiram dali algum sustento já para manter o seu negócio e para até ajudar nos seus estudos. A PUC financia uma incubadora de base tecnológica junto à Funsoft. E são vários alunos que iniciam ali um negócio incubado e tem muito sucesso. Então, as disciplinas de administração, de sistemas de informação, contemplam o conteúdo do empreendedorismo. Se a gente pudesse voltar na educação familiar, mas também tendo presente a escolar e todo o processo educativo societário, o que não pode faltar para estimular novos empreendedores? No caso da família, é dar liberdade aos filhos de fazerem o que querem. Muitas vezes os pais colocam a responsabilidade, às vezes, do que não fizeram, né, do que gostariam de ter feito para os filhos. Eu gostaria que meu filho fosse um médico, um engenheiro, ou fosse um empresário e assim por diante. Mas eu creio que se a família der liberdade, desde criança, a esses meninos de escolherem uma carreira e investirem naquilo que gostam, ali nasce e cresce uma semente do empreendedorismo. E o senhor estava falando da PUC Minas, né, da experiência aqui. Na escola, o papel do professor ele é importante, ele é fundamental nesse despertar novos empreendedores? Como é que é? Você que é fundamental. É fundamental. Nós observamos que eu tenho uma experiência empresarial também e eu levo para a sala de aula essa experiência, esse contato como consultor, escritor, para os alunos. Então, ali, ao discutir o empreendedorismo, eu conto casos de empresas, das experiências desses empresários, na dificuldade, no desafio que é administrar uma empresa. E isso encanta os alunos, com certeza. Ô, professor, e olhando assim, essa nossa sociedade que se caracteriza cada vez mais em ser individualista e altamente competitiva, quais seriam as maiores dificuldades de ser empreendedor hoje? Engraçado, essa pergunta é muito importante, porque existe uma ideia de que o empreendedor é aquela pessoa que coloca, às vezes, o ganho financeiro, o sucesso à frente de qualquer outro valor ou qualquer outra questão. Isso nem sempre é verdade. Por incrível que pareça, o empreendedorismo começa com um sentido de gratuidade. Eu vou abdicar de algum conforto, de alguma segurança e investir a minha energia e o pouco dinheiro que eu tenho, até me endividando, na construção de um negócio. Por que gratuidade? Primeiro, porque eu preciso abdicar e eu preciso contar com a ajuda de outras pessoas. Ninguém empreende sozinho mais. Esse sonho daquela pessoa que vai construir a sua carreira sozinha e vai ficar rica, hoje é muito difícil acontecer. O professor, e o jovem, vamos colocar jovem, que já é no nível universitário, né? Uhum. E o jovem que tem essas características de sonhar, de querer ser alguém, de querer colocar um negócio em prática, mas nasce num contexto de exclusão social, né? Como é que ele fica nessa sociedade? Hoje nós temos, por exemplo, aqui o caso da PUC, mas em outras universidades também, alunos que recebem bolsa do ProUni, outras fontes de fomento, né, para que ele vença essa dificuldade e possa se capacitar.
Mas no contexto social, como vencer essas dificuldades? O que o senhor diria, você que acompanha aí jovens empreendedores, para que sejam passos necessários de serem trilhados? Bom, tem um aspecto difícil, ruim e um aspecto bom nessa história. Vamos começar pelo lado ruim. Ninguém empreende sem dinheiro. Precisa haver financiamento. Então, no caso de uma instituição igual a PUC, que financia uma incubadora de base tecnológica, ora, o aluno precisa ter só uma ideia. Com essa ideia, ele tem todas as condições de desenvolver um projeto. E isso é fato. Nós temos vários alunos que, somente com uma ideia e muito trabalho, naturalmente tendo vocação para empreender, conseguiram realmente montar uma empresa e ter sucesso. Existem empresas que direcionam as suas energias para buscar talentos. Eles querem pessoas que tenham ideia e têm interesse em financiar essas ideias. Enfim, o lado negativo é que não dá para empreender sem um braço financeiro forte. Seja a universidade, no caso da PUC, ela dá essa possibilidade, ou empresas no mercado que vão buscar esses empreendedores, né? O lado bom é que tem muita oportunidade de montar um negócio e com o acesso a tecnologias é relativamente barato você iniciar um novo negócio, né? Você pode pedir um empréstimo num banco e, sabendo o que deseja no mercado, você consegue montar uma empresa muito mais fácil, né? Com recursos hoje mais disponíveis do que há 20, 30 anos. Estamos conversando aqui no Novos Tempos com o professor Elvio. O tema de hoje é empreendedorismo. Nós vamos ter uma breve pausa e continuaremos daqui a pouco. Ana Carolina, é com você. E não saia daí, porque no próximo bloco vamos conversar sobre um outro tipo de empreendedorismo, o empreendedorismo social. Tem também o quadro Hashtag com os comentários dos internautas. Nós voltamos já. Estamos de volta com Novos Tempos e o tema do programa de hoje é empreendedorismo. Mas antes de voltarmos ao bate-papo, vamos dar uma olhadinha nas nossas redes sociais e saber o que as pessoas têm comentado sobre o assunto? Confira comigo no quadro Hashtag. Bom, pessoal, então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão para ver o comentário dos internautas sobre empreendedorismo? Vamos lá, o primeiro comentário. Empreender, inteligência, comportamento e desafio. O segundo comentário. Lançar uma startup é uma boa maneira de despertar o seu espírito empreendedor. E o último comentário. Investir em food truck. Isso é o futuro. Bom, legal. E esses foram os comentários das nossas redes sociais. Mas antes de voltarmos ao nosso bate-papo, vamos assistir uma matéria que mostra o exemplo de um outro tipo de empreendedorismo? Uma vontade de ser diferente, de aproveitar as oportunidades, de melhorar o que já existe, de superar metas. Ser empreendedor é inovar, aproveitar o talento das pessoas para ir mais longe. Há 13 anos, a vontade de trabalhar com a necessidade do sustento fez surgir a Copersole, um galpão de reciclagem que contribui para a vida financeira de várias famílias. O trabalho da Copersole é proteger a natureza, em primeiro lugar, né? Ter sustentabilidade para as pessoas que trabalham aqui, porque não tinha, né? E também fazer toda a separação do material reciclado e fazer a venda. A Rede Sol atua há 5 anos em conjunto com mais de 20 cooperativas. Um trabalho que vai além da preservação da natureza e da reciclagem, encontra no final o empreendedorismo. Muitas mães, igual eu te falei, não conseguiam mais arrumar serviço em empresas. Então aqui foi uma oportunidade para as mães, porque aqui assim, no começo você podia trabalhar em qualquer horário. Vamos supor, eu tinha minha filha pequena, eu podia trabalhar só meio horário. Então o incentivo da Copersole era, não, você pode trabalhar meio horário você fica com sua filha. Então sim, aqui a gente dava esse incentivo. O trabalho da reciclagem dos galpões está presente também em casa e vira uma renda extra. Tem assim, igual a gente tem o óleo,
né, o óleo que é das frituras que as pessoas fritam em casa. Então, muitas vezes, eles mandam dentro do PET fechado. E muitas das meninas aqui, elas levam para casa e fazem sabão. Vamos entrar de cabeça mesmo, com o coração mesmo, ser mesmo de verdade um empreendedor, porque nós precisamos de ser um empreendedor. Não adianta chegar aqui na cooperativa e ficar com a cabeça vazia, achar que não é empreendedor, porque nós somos empreendedor. Então a mensagem é essa: vamos realmente de coração ser empreendedor. Então, professor Elvio, nós estávamos terminando o primeiro bloco, falando das dificuldades de ser empreendedor na sociedade em que a gente está situado, né? E vimos agora uma matéria que provoca a gente a pensar que existe jeito, sim, da gente melhorar e aperfeiçoar e transformar essa sociedade, não é mesmo? Sim, verdade. Porque se a gente olha para o mundo de hoje, esse não é o melhor mundo possível, né? Nós podemos sempre ver iniciativas de diversas pessoas, empresas, que procuram fazer uma sociedade mais justa, com cidadania e políticas públicas para todos, né? Que construa uma sociedade de fato que seja inclusiva, né? Isso. E como para ser empreendedor, temos que dar oportunidade aos jovens que estão chegando aí, não é isso? Aí eu fico pensando se nós podemos usar da cultura empreendedora para gerar e distribuir riqueza. Será que isso é possível? Claro que é. Eu posso te dar um exemplo. E no final da década de 90, houve, em nível nacional, organizado pelo SEBRAE, um programa chamado Brasil Empreendedor. E eu fui dar aula de empreendedorismo em igrejas, em penitenciárias, em regiões da periferia de Belo Horizonte, onde você não imaginava que as pessoas tinham esse desejo e tinham essa energia. Um exemplo, eu fui no bairro Jaqueline falar lá numa igreja que estava sendo construída e que era o local onde as pessoas se reuniam. E um senhor falou assim comigo: ô professor, o meu sonho é ter um carrinho de cachorro-quente. Tem jeito? Mas os olhos dele brilhavam. Eu falei: mas é claro que tem. Ora, ele vai ser rico? Não, mas ele vai levar desenvolvimento para aquele bairro. E o interessante é que ele teve acesso através dos bancos públicos, isso é muito importante. Era um programa do governo federal que disponibilizou financiamento através de bancos públicos. E ele conseguiu montar o carrinho dele. Ele gerou riqueza e levou o desenvolvimento para aquela região, para aquele bairro. Ora, essa é a cultura empreendedora. Ela é solidária e ela não discrimina pessoas. Ela divide a riqueza. Talvez esse seja o ponto mais importante quando nós falamos do empreendedorismo social. O professor Elvio, quando a gente olha então para o mercado, muitas pessoas falam e avaliam que o mercado é frio, implacável, com regras absolutas, eternas e imutáveis. Isso mesmo, professor? Ou, na verdade, o mercado é uma entidade abstrata, definida por pessoas que acumularam poder para criar regras a fim de perpetuar interesses, lucros, privilégios? O que o senhor falaria relacionando empreendedorismo e mercado? É tudo isso que você falou e muito mais. Eu entendo que o mercado é tudo de bom, sabe por quê? Porque é nas relações nesse mercado, nas relações empresariais, é que você mostra o seu talento. Ora, o que acontece é que muitas pessoas olham para esse dito mercado, que é algo simbólico, né? Esquecem-se que é das relações de trabalho, das relações empresariais, que um profissional mostra o seu talento e tira dali o seu sustento. Não existe outro caminho a não ser você procurar usar da sua alegria, do seu trabalho e construir algo de valor e vender esse algo e ganhar dinheiro e ser feliz. Esse mesmo mercado que é o que possibilita novas relações também, se o governo, né, se as leis não forem aplicadas, pode favorecer também o matar vários futuros empreendedores, né? Não dar oportunidade, excluir, não é verdade? Sim, e é fundamental nós termos empreendedores que estejam dispostos a compartilhar do seu conhecimento e levar o acesso fundamentalmente à riqueza a essas comunidades carentes.
Professor, que valores precisam ser cultivados pelas pessoas empreendedoras na construção de uma sociedade que, de fato, garanta oportunidade e dignidade para todos? Bom, o primeiro é compartilhar o trabalho, ter desprendimento e ter gratuidade. Eu volto no termo gratuidade, né? O empreendedor, aquele self-made man, aquela pessoa que realiza tudo sozinha, está decaindo, né? Precisa ter esse senso do social, da responsabilidade social, da ecologia, do bom uso dos recursos. E, fundamentalmente, é claro, a gente tem que olhar para a gente, mas a gente precisa olhar cada vez mais para as pessoas menos favorecidas. É interessante que, na medida que a gente fala de empreendedorismo, a concentração de renda aumenta. Como nós vamos construir uma sociedade justa, onde a maioria que sonha não tem condições de realizar o seu sonho? Professor, a gente está chegando, infelizmente, ao final, mas eu queria fazer ainda uma pergunta para o senhor. Em que sentido os atuais movimentos sociais, associações de moradores, grupos de mulheres, cooperativas, dentre outros, são resultantes de ações empreendedoras? Quando nós enfatizamos a educação empreendedora, nós estamos mudando a forma de abordar essas crianças e esses jovens, dizendo o seguinte: olha, não existe nada pronto, não existe receita de bolo. Nós precisamos ter uma sociedade mais participativa, onde você, jovem, se compromete com o seu futuro. E comprometendo-se com esse futuro, você ajuda as outras pessoas a construírem uma sociedade melhor. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco no Novos Tempos. Espero ter outras oportunidades com o senhor aqui. Eu agradeço o carinho desse programa. Como vimos no programa de hoje, ser empreendedor é uma habilidade importante para ser desenvolvida em todos os processos educativos. Mas tão importante quanto é o cultivo de valores e habilidades sociais capazes de fazer a diferença na construção da sociedade justa, inclusiva, solidária e ecologicamente sustentável. Bom, por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo programa. Ana Carolina. O Novos Tempos é uma parceria entre a PUC-TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Na semana que vem nós voltamos. Muito obrigada pela companhia. Tchau.